E aí, pessoal, bora para mais uma aula. Aqui vamos calcular aqui o comprimento de arco no espaço, curvaturas e vetorias normais de uma curva. Ou seja, vamos estudar as características matemáticas de uma curva, tá bom? Aulazinha rápida aí para vocês pegarem os principais conceitos. Vamos lá. Diretamente a definição, né? O comprimento de uma curva é RT, x de t na direção y de t e z de t, ou seja, parametrizada, né, em relação ao parâmetro t, com t variando de a e b, que é traçada exatamente uma vez, conforme t aumenta, de a para b. Ela é dada através dessa integral, né, onde temos a raiz quadrada da derivada de x em relação a t ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t ao quadrado, derivada de z em relação a t aqui também ao quadrado, essa raiz quadrada aqui. E esses somatórios, né, dos quadrados, pessoal, a gente sabe que quando eu derivo o vetor posição, eu encontro o vetor velocidade. Se eu coloco dentro de uma raiz e elevo ao quadrado seus componentes, eu, na verdade, eu tenho o que aqui? A norma do vetor velocidade. E é exatamente isso. A fórmula, né? A fórmula do comprimento é a integral da norma do vetor velocidade, tá bom? Nada mais, nada menos que isso. A gente já fazia esses cálculos aqui em aulas anteriores, pode acompanhar nos vídeos anteriores, só que a gente fazia para o plano, né? Não tinha essa componente z, tá certo? E agora nós estamos fazendo para x e y, né? Ou seja, x, y e z, na verdade. Agora estamos fazendo para as três componentes, ou seja, nós estamos numa curva no espaço. Exemplo, né? Uma asa delta está levantando voo ao longo da hélice, cosseno de t na direção y, seno t na direção j e t na direção k. Qual o comprimento do planador entre 0 e 2π? Ou seja, qual é a distância percorrida por essa asa delta, né? Quando o tempo sai aqui, começa a contar do zero e vai até 6,28, né? Aí se você considerar que t aqui é o tempo, né? 6,28 minutos, né? Segundos, você quer saber aqui a distância. Como é que eu vou fazer? Eu sei que a fórmula, nós vimos lá que a fórmula é a integral de a até b da norma do vetor v dt. Então, claro, evidentemente que eu vou precisar calcular a norma do vetor v. Em primeiro lugar, quem é v, né? Quem é v? V é a derivada das suas componentes. A derivada do cosseno é menos o seno de t. É só isso. Na direção y. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Cosseno de t na direção j. E a derivada de t vai ser 1, né? Mais 1, né? Mais 1 na direção k. Bom, quem é essa norma? A norma do vetor velocidade vai ser agora a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, né? Vai ficar menos o seno de t, isso aqui, ao quadrado, mais cosseno de t, isso aqui, ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, a norma do vetor velocidade, isso aqui é a raiz quadrada, tá certo? De seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais 1. Portanto, a norma desse vetor velocidade é igual a raiz quadrada, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1, mais 1. Então, a norma desse vetor velocidade é igual a raiz quadrada de 2. Bom, agora eu posso colocar dentro da minha integral, né? Integral ali, ó. Quem vai ser A? A aqui vai ser 0. Quem vai ser B? 2π. Né? Que é o limite de integração dado aqui. É onde t varia. Então, vamos lá. Se a integral de 0 a 2π dá raiz quadrada de 2 dt. Raiz quadrada de 2 é uma constante, então sai. Raiz quadrada de 2 integral entre 0 e 2π dt. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a integral de 0 a 2π, dt vai ser t, variando entre 0 e 2π. Aqui vocês sabem que o resultado dessa integral vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 2π. E aí você escolhe até a melhor maneira de escrever, né? 2 raiz de 2 vezes π, se achar mais bonitinho. Está calculado aí o comprimento, né, dessas aldetas. Vamos lá, outra definição importante. Nós já sabemos que o vetor velocidade, esse vetor que a gente acabou de calcular, né, o vetor velocidade lá, ele é tangente à curva, né? Então, se você pegar qualquer vetor velocidade, ele é sempre tangente à curva RT. Então, nós definimos aqui o seguinte, ó, t como seno, se eu pegar o vetor velocidade, a gente sabe isso desde a geometria analítica, né?
pegar um vetor qualquer e dividir pela norma, eu tenho o que aqui? Um vetor unitário, né? Temos um vetor unitário. E aí nós estamos chamando de t, e vamos chamar ele de vetor tangente unitário. Toda vez que eu quiser calcular o vetor tangente unitário, eu vou calcular a derivada da minha função posição e dividir pela norma dela, tá bom? Ó, se eu voltar aqui para esse exemplo aqui, né? Se eu voltar aqui para esse exemplo, por exemplo, nós temos aqui essa hélice, cosseno t, seno t e t, e nós encontramos um vetor velocidade aqui, ó. O vetor velocidade que nós encontramos foi esse. Esse vetor velocidade aqui, ele é tangente à curva. Se eu pego ele e divido pela norma, então eu tenho, na verdade, o vetor tangente unitário a essa curva aí. Tá certo? É isso que a gente está dizendo aqui nessa definição. Mas vamos lá. Tem um outro exemplo, vamos fazer com esse exemplo aqui. Encontre o vetor tangente unitário. Ó, lembrando, ó, tangente unitário. Pediu o vetor tangente unitário, a primeira coisa que você faz é encontrar o vetor velocidade. O que é um vetor velocidade? Você vai aqui somente dividir, né? Ó. Dividir não, fazer a derivada. Derivada de 3 cosseno t vai ser 3. Derivada do cosseno é menos o seno, bota menos. Seno de t. Isso aqui, claro, na direção i. Mais 3 seno t. Então vai ser 3 derivada do seno. Cosseno de t na direção j. Mais t ao quadrado. Derivada de t ao quadrado ali vai ser 2t na direção k. Encontramos o vetor velocidade. Esse vetor, pessoal, ele já é tangente a essa curva. Ele já é tangente a essa curva. Ele não é unitário, mas ele já é tangente a essa curva. Para ele ser unitário, eu preciso da norma do vetor velocidade. Eu preciso da norma desse vetor velocidade. Ó, vamos lá. Esse vetor velocidade, a norma dele vai ser quem? É a raiz quadrada. Pega aqui as componentes. Menos 3 seno de t, isso aqui ao quadrado, mais 3 vezes o cosseno de t, isto daqui ao quadrado, mais 2t ao quadrado. Então, a norma desse vetor velocidade, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, dá 9, seno ao quadrado de t, mais 9 cosseno ao quadrado de t, mais 4t ao quadrado. Claro, a gente sabe aqui desde que nasceu que eu posso colocar esse 9 aqui em evidência. A norma desse vetor velocidade, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. Vou colocar aqui o 9 em evidência. Vai sobrar quem? Seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais 4t ao quadrado. Então, podemos dar continuidade aqui, quer dizer que a norma desse vetor velocidade, né? Desse vetor velocidade, isso aqui é igual a raiz quadrada, tá certo? De 9, aqui a gente sabe que é 1, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, 9 mais 4t ao quadrado. Então, o que é um vetor tangente unitário? Agora eu tenho condições de dizer que é um vetor tangente unitário. Eu vou pegar lá as componentes que eu acabei de encontrar, menos 3 seno t, do vetor velocidade, né? Ó, menos 3 seno t, mais 3 cosseno t e 2t. E vou botar dividido, ó, menos 3 seno t, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 4t ao quadrado, isso na direção i, mais 3 cosseno t, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 4t ao quadrado, na direção j, mais 2t sobre raiz quadrada de 9 mais 4t ao quadrado na direção k. Esse vetor, pessoal, ele é tangente, igual como o vetor velocidade também gera tangente, mas aí ele tem a propriedade de ser unitário. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu calcular a norma desse vetor, se eu fosse calcular a norma do vetor tangente, o resultado da norma dele é 1. Vocês podem fazer aqui como exercício, né? Mostrando que isso aqui é 1, certo? A norma desse vetor aqui é igual a 1, tá bom? Basta vocês elevar todo mundo aqui ao quadrado e vocês vão descobrir que dá 1. Ok? Eu vou mostrar a vocês isso lá no nosso GeoGebra, mostrar que realmente ele é unitário, tá certo? Vamos ver se eu consigo abrir aqui nosso GeoGebra. Tá aqui. Vamos escrever aqui esse nosso vetor. Esse nosso vetor aqui. Vamos lá. Vamos
aproximar mais aqui, né? Para ficar maior, para a gente digitar bonitinho. Nós vamos encontrar aqui, ó, curva. Vamos fazer aqui a curva. Expressão que diz 3 cosseno, tudo maiúsculo, vou botar minúsculo aqui, né? 3 cosseno t, 3 cosseno t, expressão 3 seno t, tá certo? E a terceira era t ao quadrado. Isso aqui é a curva, viu, pessoal? Não é a derivada, não é nada, não é o vetor velocidade, é o vetor, a curva. A variável que a gente está usando é t, inicial lá é 0, final é 2π, 2π, tá bom? Vamos tirar o nosso zoom, só para a gente ver aqui primeiro, depois a gente vai voltar com esse zoom para terminar de fazer a construção, né? Tá bom? Tá aí, ó. Essa daqui é a hélice, né? Tá certo, pessoal? Aqui é a hélice, vocês podem aumentar, diminuir aqui, né? Para ver ele. Aqui vai ser a hélice tratada, tá bom? Isso aqui é a nossa curva. Vamos agora colocar aqui o nosso vetor velocidade. Bom, eu vou ensinar também a vocês como colocar aqui para poder ele ficar ali na curva, né? E mostrar. Vai ser muito importante, principalmente lá na frente, o que nós estamos mostrando agora, tá bom? Então vamos aprender essa construção juntos aqui no GeoGebra. É sempre bom fazer as coisas e entender o que está sendo feito. Bom, em primeiro lugar eu vou escrever o vetor, certo? O vetor que a gente encontrou que é o vetor velocidade, tá bom? Eu não vou colocar nele na forma unitária, porque a única diferença unitária é porque a norma dele é igual a 1, você prova isso algebricamente. Vou botar só o vetor mesmo, tangente, tá bom? O vetor que a gente encontrou foi o... Peraí, antes de fazer isso, colocar aqui, eu vou colocar um controle deslizante aqui, chamei de B aqui, vocês podem chamar da letra que vocês quiserem, tá bom? E aí eu vou mudar aqui o controle deslizante, o mínimo vou botar para iniciar aqui em 0, tá bom? Isso aqui é a construção, quero que vocês vão entendendo o que é que eu estou fazendo. Primeiro eu fiz 6.3 aqui, né? Eu botei foi vírgula 6.3, tá certo aí, 6.3. De 0 a 6.3 que é 2π, né, pessoal? Dá 6,28, eu arredondei aqui para 6.30. Bom, agora aqui eu vou colocar o nosso vetor. O vetor tangente, o vetor velocidade que a gente encontrou foi esse, eu vou chamar até de Vzinho. O vetor velocidade que a gente encontrou foi esse, que era a derivada do cosseno, é menos 3 seno, só que em vez de colocar t, né, eu vou colocar b, colocar nosso controle deslizante, porque eu quero ele andando sobre minha curva, por isso que eu estou fazendo assim, vírgula, aqui eu vou botar 3 cosseno de b, que é a derivada do seno, né, 3 cosseno de b, e na última lá a gente encontrou um 2t, né, que no caso é 2b, vamos colocar 2b, tá bom? Tá aqui o nosso vetor, vou diminuir ele aqui um pouquinho, pra gente ver, tá certo? Deixa aqui em 110, aí vamos privilegiar aqui o nosso, ó, nosso vetor. Aí dizer, ah, professor, mas esse vetor que o senhor fez está lá na origem, não está na curva, a nossa curva é essa aqui, ó. Exato, tá aqui na curva, né, ó. E eu quero ele sobre a curva, eu também quero. Eu quero que esse meu vetor aqui tangente que a gente encontrou esteja aqui na curva, né, para mostrar que ele é tangente realmente à nossa curva, tá bom? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um ponto, vou aumentar mais um pouquinho aqui de novo, tá certo? Vamos baixar mais aqui, vamos aumentar aqui, pá, e vamos escrever, ó, vamos fechar isso aqui que a gente não está usando, né? P, vamos botar aqui o nosso, vamos construir um ponto sobre aquela curva, um ponto. Então, vai ser P, um ponto sobre aquela curva, e eu quero que ele fique andando, vai ser, no lugar de x, 3 cosseno t, só que vai ser 3 cosseno b, porque eu quero que ele se mexa, né? Então, por isso que eu criei o controle deslizante. 3 cosseno b. Isso aqui é um ponto, pessoal, que vai estar sobre a curva, certo? 3 cosseno b. Então, eu estou botando aquelas coordenadas que tem lá na curva, lá em cima, lá no A. Primeira coisa que eu fiz, 3 seno de b. 3 seno de b. E, por último, b ao quadrado. B ao quadrado. Aqui, ó. O ponto já está lá sobre a curva. Vou até mudar aqui a cor desse ponto. Esse aqui me bota aqui, ó. Mudar aqui a cor desse ponto, configurações, cor, vamos botar aqui cor, pessoal. Para botar vermelho, tá bom? Tá aquele vermelho, ó. Ele andando aqui, ó. Se eu botar para mover, ó, o ponto já vai andando, ó. Tá indo lá embora, ó. Subindo aqui, subiu mais do que o normal. E esse vetor aqui eu não tô nem ligando para ele. Isso é o início da minha construção, né? Então, só para mostrar aqui o ponto aí, ó. O ponto andando exatamente sobre a minha curva, tá bom? Mas ainda não fizemos o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é fazer
o vetor tangente. Vou colocar agora o seguinte comando aqui, ó, vetor, aí diz aqui, ó, ponto final e ponto inicial. O ponto inicial, eu quero que seja esse ponto P. Eu quero que ele seja o vetor, quero que o meu vetor comece exatamente no meu, lá sobre a minha curva, meu vetor P. E meu ponto final, pessoal, será no meu ponto P mais o vetor tangente, que no caso eu chamei de V, mais o meu vetor velocidade. Tá certo? Então, aquele primeiro vetor velocidade lá serviu só como base. Eu posso tirar ele daqui. E agora sim, ó, pessoal. Vamos até diminuir aqui nosso zoom. Deixa eu primeiro rodar ele aqui, ó. Nosso vetor aí, ó, já tá andando normal, né? Ó. Vamos ver se a gente diminui aqui. Se fica melhor de ver ele aqui, ó, se movimentando. Vamos lá. Aí, ó, aí é o nosso vetor. Ele está se movendo, ó, sobre a nossa curva. Tá certo? E depende de como você vai colocando, mexendo aqui, né, ó. Pra você observar ele aí, ó. Tá certo? Ele tá subindo lá, mais lá que eu não tô colocando para ela subir lá, para subir a curva aí toda, né, ó. Tá certo? Ó, tá aí o nosso vetor tangente. Tá certo? Esse vetor tá sempre tangente à minha circunferência. Esse daí, ele não é unitário, né? Ele não é unitário. Por que que eu não botei ele dividindo lá pela base? Só quero mostrar a vocês ele se movendo, mostrando que ele é tangente realmente à curva, tá bom? Que ele aqui é tangente à minha curva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Vamos lá. A gente vai agora estudar a curvatura, né? Ou seja, qual é o tamanho, né, que a gente tem dessa curvatura, tá certo? E o que seria a curvatura? Por definição, nós temos aqui, ó, se tem o vetor unitário de uma curva suave, então a função curvatura da curva basta pegar, pessoal, a derivada do vetor tangente, esse T é o vetor tangente unitário, a derivada dele em relação a essa, e calcular a norma, tá certo? A norma desse vetor aqui, ó, tá certo? Só, professor, mas na prática, que conta a gente faz? Bom, na prática você vai fazer isso, ó. Esse ds é nada mais, nada menos, esse dt está sempre em função de t, então a derivada de t em relação a t, e a derivada do espaço a gente sabe que é a velocidade, né? Então, se rt é uma curva suave, então a sua curvatura é 1 sobre a norma do vetor velocidade vezes a norma do vetor tangente unitário. Como disse a vocês, em t é nosso vetor tangente unitário, tá bom? É assim que a gente vai proceder, é assim que a gente vai fazer as nossas contas para calcular a nossa curvatura, tá certo? A curvatura dessa curva plana. Vamos trabalhar primeiro com a curva plana e, claro, depois aí a gente pode trabalhar com a questão, né, da curva no espaço. Bom, mas aí fica a grande pergunta, o que seria a curvatura? Sim, eu estou calculando a curvatura. O que é a curvatura, pessoal? A curvatura é a taxa na qual esse vetor tangente t vira por unidade de comprimento ao longo da curva, tá certo? Então, o vetor tangente, vocês viram que eles vão acompanhando a curva e ele vai virando de acordo com a curva, né? Dependendo da posição, o vetor tangente ele vai virando ali de acordo com a curva. Então, para mostrar a vocês, para mim, quando eu quero saber qual é o cálculo, né, que eu faço para esse vetor tangente, né, para esse vetor tangente, a gente calcula justamente a curvatura, tá certo? É essa conta que a gente faz. Vocês podem observar aqui, ó, o vetor tangente ele vai tendo, né, ele vai mudando de acordo com a curva, e quem determina essa mudança aí é exatamente a curvatura, tá certo? Essa curvatura, ou seja, quando nós temos a norma, né, dessa curvatura, o valor dessa curvatura grande, então quer dizer que t ele vira muito rápido, agudamente, né? Quando ela é próxima de zero, quer dizer que essa curvatura vai mudando muito devagar, ou seja, a curva vai mudando mais lentamente. Esse vetor tangente vai mudando bem menor, tá bom? Então é isso aí que quer dizer a curvatura, quando a gente está fazendo o cálculo dessa curvatura. Ó, vamos mostrar aqui através desse exemplo e vamos mostrar que a curvatura aqui vai dar zero. Por quê? Porque ele vai estar sobre uma linha reta. Então, claro, se é sobre uma linha reta, esse vetor tangente nunca vai mudar. Ele vai estar sempre andando para frente, né? Então, o resultado aqui é para dar zero. Ó, uma linha reta é parametrizada por RT,
igual a C mais T vezes V. Para os vetores C e V constantes. Então, C é constante, V é um vetor constante também. C e V são vetores constantes. Se eu calculo a derivada, evidentemente, a derivada da constante é zero, T vezes uma V, que é constante, estou derivando em relação a T, vai ficar sobrar somente o V. E o vetor tangente unitário, claro, vai ser aqui a derivada, que já é o vetor tangente, né? Esse vetor aqui já é tangente, para ser unitário eu calculo a norma de V. Então, o vetor tangente unitário é T vezes V. Bom, é um vetor constante, né? Que sempre aponta na mesma direção e possui derivada igual a zero. Por que possui derivada igual a zero, pessoal? Porque a tangente aqui, ó, essa tangente aqui, esse vetor T, ele é uma constante. Lembre-se, para me calcular a curvatura, eu preciso da norma dele. A norma desse vetor. Se é uma constante, a derivada da constante é zero. Tá certo? Então fica aqui zero. Isso aqui, por qualquer valor do parâmetro T, a curvatura linha reta é zero, né, pessoal? Ó, por quê? Nosso casinho ele é dado pela seguinte fórmula: 1 sobre a norma do vetor V vezes a derivada desse vetor tangente em relação a T. Só que nesse caso da gente aí, ó, a gente tem que o nosso K aqui vai ser igual a 1 sobre a norma do vetor V vezes, isso aqui é zero, vezes zero. Portanto, a minha taxa de curvatura é igual a zero. Isso significa dizer, pessoal, que esse meu vetor tangente T, ele não muda a direção. Então, ele vai apontar sempre na mesma direção. Vocês podem observar aqui, né, pessoal? Nós temos aqui sobre a linha reta, o nosso vetor T ele vai sempre apontando na mesma direção. Então, como ele não muda de posição, então quer dizer que a minha curvatura tem que ser zero. Não tem curva, né, aqui, né? Ele não tem curva, ele não vai mudar aqui a posição dele. Então, vai ser sempre igual a zero, tá bom? Que é para mostrar a vocês que sempre vai dar zero. Ó, vamos para um outro caso, né? Outro exemplo. Aqui encontramos a curvatura de um círculo. Começamos com a parametrização, aqui é um círculo de raio A, né? Círculo de raio A. Então, como é que eu calculo aqui a curvatura, né? Como é que a gente faz esse cálculo da curvatura? Bom, em primeiro lugar, eu preciso calcular a derivada, né? Derivada, porque essa derivada é o nosso vetor tangente. Então, a derivada vai ficar A menos, né? Porque vai ser a derivada do cosseno, dá o menos o A seno T. Isso daqui na direção I, mais A vezes a derivada do seno, cosseno de T na direção J. Beleza? Esse aí é o nosso vetor V. A norma desse vetor V, a norma dele vai ser, a norma desse vetor vai ser a raiz quadrada, né, de A vezes o seno de T. Cadê o menos, professor? Tá aqui, a gente não vai esquecer. Colocar ao quadrado, mais A vezes o cosseno de T, isso aqui ao quadrado. Portanto, a norma desse vetor V vai ser igual a raiz quadrada ao quadrado, né? Vai ficar A ao quadrado, seno ao quadrado de T, mais A ao quadrado, cosseno ao quadrado de T. Bom, aqui vocês já estão percebendo o que vai acontecer, né? Aqui vai ficar a norma do vetor velocidade. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado vezes o seno ao quadrado de T mais o cosseno ao quadrado de T. Portanto, a norma do vetor velocidade, isso aqui vai ser, a gente já sabe que isso aqui é 1 raiz quadrada de A ao quadrado. Como esse A é o raio, número sempre maior do que zero, eu posso dizer que ele vai ser igual a A. Essa aqui é a norma, né? A norma do vetor velocidade. Beleza, professor? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Então, vamos lá. Bom, mas a gente não está interessado nisso, a gente está interessado em fazer o cálculo aqui do nosso vetor tangente. Então, quem é o vetor tangente primeiro? O nosso vetor tangente vai ser o valor que eu encontrei aqui, né, pessoal? O valor que acabamos de encontrar nesse momento da nossa vetor velocidade, dividido pela norma. Esse aqui é o nosso vetor tangente unitário. Vai ficar com menos A seno T, né? Seno T na direção I. Seno T, isso aqui na direção I, dividido por A, mais
A vezes o cosseno de t sobre A na direção J. Então, o nosso vetor unitário, tangente unitário, ele vai ser exatamente, vou cortar esse por esse, vai ficar menos o seno de t na direção I, mais esse A corta com esse A, isso aqui vai ser igual ao cosseno de t na direção J. Beleza, professor, mas a questão não pede isso, a questão está pedindo o quê? A curvatura do círculo, né? Curvatura desse círculo aí. Como é que você vai fazer? Para isso eu vou precisar calcular a derivada desse vetor que eu acabei de encontrar em relação a t. Calculando a derivada do seno vai ser menos o cosseno de t. Mais, a derivada do cosseno é menos o seno de t na direção J, que é na direção I, né? Na direção J. E agora eu preciso calcular a norma desse vetor. A norma da derivada desse vetor tangente, tá certo? Em relação a t, isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos o cosseno de t ao quadrado mais menos o seno de t, isso aqui ao quadrado. Certo, pessoal? Então vai ficar aqui a norma desse vetor, a norma de dt, o vetor tangente unitário, isso aqui vai ser igual a 1. Tá certo? Igual a 1. A gente sabe que isso aqui vai dar 1, né, pessoal? Quando colocar ao quadrado e tal, então vai ser igual a 1. Mas quem é a curvatura, professor? A pergunta é quem é a curvatura. Então, a nossa curvatura aqui é igual a 1 sobre o módulo de V vezes a norma dtzinho aqui, né? Ó. Portanto, a minha curvatura é igual a 1 sobre a norma de V deu A vezes essa derivada aqui deu 1, essa norma deu 1. Portanto, é 1 sobre o raio. Então, independente da circunferência, a curvatura dela vai ser sempre 1 sobre A. Tá bom? 1 sobre o raio, independente da sua circunferência, do tamanho do raio da sua circunferência. É isso que a gente acabou de provar aqui nesses cálculos, tá bom? Nesses cálculos aqui, foi isso que a gente acabou de mostrar a vocês. Independente do círculo aí, centrado na origem, né? Tá certo? Então, a curvatura dela é sempre 1 sobre o raio. Se for um círculo desse tipo aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, então quem é a curvatura? A curvatura é 4, né? Então aqui o raio é 2, então vai ser 1 sobre 2. Beleza? Vamos lá. Mais uma definição importante. Mais uma definiçãozinha aqui importante. Definição. Em um ponto em que a curvatura seja diferente de zero, o vetor normal unitário, né? Normal unitário principal, para uma curva suave no plano, ela é dada por essa formulazinha, ó. O vetor normal é igual a 1 sobre k dt ds. Bom, o que é que precisa ser observado aqui? Em primeiro lugar, coisa que você vai observar e eu quero chamar a atenção de vocês. Se você pegar o vetor tangente unitário e fizer o produto interno dele com o da derivada, né, dela dt ds, se você fizer esse cálculozinho, ele vai dar igual a zero. Isso significa dizer o que, pessoal? Que esses dois vetores eles são perpendiculares. Tá bom? São perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus aqui, né? São ortogonais, né? Para ficar uma palavra mais bonita, eles são ortogonais. Tá bom? Se eles são ortogonais, eu posso calcular o meu vetor normal, né? Através dessa fórmula. Então, que é 1 sobre k dt ds, independente aqui do ponto onde ele estiver, né? P1, P2, tá certo? P1, P2, você vai conseguir fazer o cálculo dele. 1 sobre a curvatura vezes dt ds. Mas claro, quem é o dt ds, né, pessoal? dt ds, se você desenvolver, né, esse dt ds aqui, a gente já desenvolveu ele lá atrás, a gente vai chegar nessa conclusão, né? Para uma fórmula geral, ou seja, se RT é uma curva, né? Deixa eu pegar meu laser aqui. Se RT é uma curva suave, então o vetor normal unitário ele é dado através dessa fórmula. Basta pegar quem? dt, o dt
a derivada do meu vetor tangente unitário e dividir ele pela norma. Só isso, professor? Só. Basta você, ou se você observar pela figura, você já vê, ó. Aqui nós temos vetor tangente, então o vetor normal, ele é dado através dessa fórmula. Isso aqui já é o vetor normal, dt ds, tá certo? Isso aqui já é o vetor normal, tá bom? Já vai dar já que é o vetor normal. Pessoal, mais atenção ainda, tá bom? Esse vetor normal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele aponta para onde a curva está dobrando. Olha aqui nesse ponto P1 aqui como é interessante, ó. Ele está apontando para cá, ó. A curva está fazendo para onde? Para cá, tá certo? Olha aí, ó. Ele vai subir aqui, ó. A curva está vindo para esse lado. O vetor normal também vai para esse lado, tá vendo, ó? Ele aponta para onde a curva está fazendo as suas torções aqui, né, ó? Tá fazendo as suas curvas, né, ó? Se ele viesse para cá, ou seja, se a partir daqui, né, eu fizesse, sei lá, se eu fizesse a partir daqui a curva fizesse algo parecido, o meu vetor normal estaria apontando para cá. Então ele aponta sempre para onde a curva vai fazer a sua inclinação, né, sua concavidade aí. Escolha uma palavra bonita, a palavra está me faltando na boca, mas eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Ter aquele vetor tangente unitário normal, e já falamos sobre isso. Vamos ver isso aqui na prática, né? Ó, vamos lá. Encontrar agora o vetor tangente e o vetor unitário para esse movimento circular. Vamos lá. Lembrando que eu estou com curvas planas, né? Não estou no espaço, curvas planas. Primeiro eu vou calcular o vetor tangente. Depois que eu calcular o vetor tangente, eu encontro o vetor normal. Para me calcular o vetor tangente unitário, eu preciso primeiro calcular o vetor velocidade. Vocês não vão sair dessa aula sem saber disso. Vetor velocidade, derivada do cosseno de 2t é 2 vezes, derivada do cosseno é menos, né? Menos o seno de 2t, tá certo? Menos o seno de 2t na direção i, mais, né? Aqui a derivada agora do seno de 2t, a derivada vai dar 2 vezes, a derivada do seno é o cosseno de 2t, isso aqui na direção j. Calculamos o nosso vetor velocidade, precisamos agora da norma dele, a norma do vetor velocidade. Aqui vai ser a i raiz quadrada de menos 2 seno de 2t, isso aqui ao quadrado, mais 2 vezes o cosseno de 2t, tá bom? Cosseno de 2t, isso aqui ao quadrado. Então, a norma, tá certo? A norma aqui do vetor velocidade vai ser igual. Bom, pessoal, aqui vai dar 4, né? Vai ficar 4 seno ao quadrado de 2t, seno ao quadrado de 2t, mais 4 cosseno ao quadrado de 2t. Claro que vocês já sabem aí com certeza o que eu vou fazer, né? Vou colocar o 4 em evidência. A norma disso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes o seno ao quadrado de 2t, mais cosseno ao quadrado de 2t. E aí vocês sabem que isso aqui vai dar 1. Então a norma do vetor velocidade, né? Aqui é 1, então vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Encontramos a norma. Bom, eles separados em informações não servem de nada para mim. O que eu preciso é do vetor tangente unitário. O vetor tangente unitário vai ser quem? Cadê o nosso vetor tangente? Menos 2 seno t. Vou até usar aqui o artifício da nossa lupazinha. Eu gostei de diminuir naquela hora. Ó. Opa, já estou diminuindo demais aqui já. Que tá bom, tá legal. E aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quem é o nosso vetor tangente? Apontei longe. Aqui, ó, nosso vetor velocidade vai ser menos 2 seno de 2t dividido por 2, né? Dividido aqui por 2 na direção i, e depois vai ficar mais, né? Mais 2 vezes o cosseno de 2t dividido por 2 na direção j. Vou poder cortar esse por esse por esse, e o meu vetor tangente unitário vai ser exatamente, o vetor tangente unitário vai ser igual a menos o seno de 2t mais
o cosseno de 2t, tá bom? Bom, tá feito aqui o nosso vetor tangente unitário. Agora eu quero saber quem é o vetor normal, tá certo? Quem é o vetor normal? Bom, para calcular o vetor normal, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês aí, ó. O que é que eu preciso? Vou precisar derivar ele em relação a t e depois calcular a norma. É isso que eu vou ter que fazer. Vamos fazer aqui, né? Tá certo? Vamos fazer aqui. Então, eu vou precisar da derivada dele em relação a t. A derivada do seno é o cosseno. Vai ficar menos 2 vezes o cosseno de 2t. A do cosseno é menos o seno. Menos 2 vezes o seno de 2t. Claro, né, pessoal? Aqui direção I, direção J, porque é um vetor, né? E aí eu vou precisar também calcular agora a norma, né? A norma desse vetor. Vai ficar a norma da derivada da tangente em relação a t. Isso aqui vai ser igual. Vai ficar como? 4 cosseno ao quadrado de 2t mais 4 seno ao quadrado de 2t. Logo, a norma do vetor tangente em relação a t, isso aqui é igual raiz quadrada, posso colocar aqui o 4 em evidência, cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Bom, para a gente concluir aqui, a norma vai ser, vocês já perceberam aí, né? A norma desse vetor tangente unitário vai ser igual a 2 também, né? Aqui é 1, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Bom, então quem é o vetor normal então, professor? Então, o vetor normal, agora ele é dado por... Vou pegar de novo aqui as informações. Vamos dar mais, diminuir mais um pouquinho? Tá. Para a gente pegar aqui, ó. Vou pegar o vetor derivado, no caso é esse daqui. E aí vamos colocar aqui, ó. Menos, né? 2 vezes o cosseno de 2t dividido por 2 na direção I, mais, no caso vai ficar menos, né? Vai ficar menos 2 vezes o seno de 2t sobre 2 na direção J. Vou poder cortar esse por esse por esse. Então, o meu vetor normal vai ser igual a menos o cosseno de 2t menos o seno de 2t. Então, esse aqui é o vetor normal. Pessoal, eu disse que esse vetor normal, ele sempre aponta, né, para onde a curva está sendo feita. Eu quero, antes de colocar lá no nosso GeoGebra, eu vou levar vocês para lá, eu quero propor para vocês pensarem, vocês podem até parar o vídeo aí e pensar. Quando for feito o círculo aqui, olha lá o círculo, meu círculo é muito feio, mas vale a consideração. Eu sei que o meu vetor tangente vai ficar sempre assim, né? Em certo ponto, ele vai ficar sempre um vetor tangente, algo desse tipo. Aqui é o nosso vetor tangente unitário. E nós temos, claro, duas possibilidades para o vetor normal, porque tem que formar algo 90 graus. Ele pode vir para essa posição, o N1, ou ele vir para esse lado, né? Para essa direção, o N2. E aí, galera? Diz aí, vocês acham que vai para o lado, para o N1 ou para o lado N2? Nosso vetor unitário, certo? Para aí o vídeo aí, pensa um pouquinho antes de eu dizer a resposta. Dando 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou apagar para onde ele não aponta. Ele não aponta para fora, né, pessoal? Por quê? Eu disse a vocês que o vetor normal sempre aponta para onde está fazendo a curva, né? Ó, tá certo? No caso, ele vai ficar apontando sempre para o centro, tá bom? Não necessariamente nessa posição aqui, né? Dependendo de onde ele esteja aqui, né? Tá bom? Porque é claro que esse aqui não está a 90 graus, bonitinho, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Vamos mostrar isso lá no nosso GeoGebra, que agora tem que ser um GeoGebra 2D. Estamos aqui, né, no nosso GeoGebra 2D. Vamos só aumentar aqui agora para colocarmos as informações necessárias, né? Tá certo? Então eu vou colocar aqui o círculo, vou colocar tudo que a gente precisa aqui para poder a gente fazer a nossa questão, tá bom? Então vamos lá.
Desde do vetor normal até o vetor tangente e tudo mais. Vamos colocar aqui. Vamos aqui para a parte de álgebra. Primeiro vamos escrever a nossa curva, tá bom? A nossa curva ela é o cosseno, né? Vou botar aqui curva. Nós estamos em 2D, expressão. Cosseno de 2t agora. 2t. Seno de 2t. Seno de 2t. 2t, tá bom? Cosseno de 2t, seno de 2t, a variável. A gente sabe que é t. Não ficou aqui, né? Direto para a variável. Dá mais um note. Variável 2t, valor inicial 0. Valor final 2π, eu vou botar 6.3 já. Tá bom? Tá feita a nossa curva aí, ó. Se você diminuir aqui o nosso zoom, que eu dei, vocês estão vendo aqui já a nosso círculozinho aí, ó. Bonitinho aqui, ó. Tá bom? Aqui é o nosso círculo. Vamos lá. Vamos de novo aqui para... Agora vamos colocar aqui o nosso vetor tangente, tá bom? O vetor tangente que a gente encontrou lá na nossa questão, e eu não vou colocar ele aqui na forma unitária, posso até colocar na forma unitária, né? Foi o seguinte, que é a derivada do cosseno, né? Então é o seno, né? Vai ficar o nosso vetor, chamar de V. Nosso Vzinho aqui vai ser igual ao nosso vetor V. Vocês podem chamar do que vocês quiserem aí. Seno é menos, né? Na verdade, menos, não vai dar errado, menos. Vamos botar bonitinho. Seno de 2t, que aqui é ele unitário, né? Ó, seno de 2t. Opa, desculpa. Como eu quero que ele circule, eu vou apagar aqui, tá bom? E vou colocar aqui, na verdade, nosso controle deslizante, que eu quero que ele fique andando, né? Animado, né? Eu gosto da coisa animada. A gente vê ele funcionando, tá bom? Gosto de ver ele funcionando. Então, vou colocar aqui de 0 também, até a volta completa, né? 6.3, como eu botei lá também. 6.3, controle deslizante para começar aqui no 0. Agora sim, vou colocar agora o nosso vetor. Nosso vetor V, claro. E aqui esse vetor V, eu vou colocar ele começando a derivada do cosseno, deu menos o seno, e eu quero ele unitário, né? Agora, seno de 2b. Eu quero ele circulando, esse vetor. Boto aqui vírgula, e agora que eu coloco o cosseno de 2b. 2b. Tá aqui o nosso vetor, tá bom? Ó, se você colocar lá, diminuir aqui nosso zoom, pra gente observar. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai estar rodando igual um relógio, ó. Ele tá rodando, ó, igual um relógio, ó, mas ele não tá sob a circunferência, né? Ele não tá sendo tangente, né? Quando você faz dessa forma, ele não tá sendo tangente. Ele tá igual um reloginho aí andando no sentido anti-horário aí, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, deixa ele chegar em 0 aqui para mim zerar de novo. Tá aqui. Pronto. Vamos voltar para cá. Vamos continuar colocando informações, né? Esse vetor é necessário, né, como referência a ele. Vamos colocar agora aqui um ponto P sobre a circunferência. Então, para mim colocar um ponto P sobre a circunferência, eu coloco com as informações da minha curva lá, que é o cosseno de 2t. Pessoal, a diferença entre colocar ponto e vetor é a letra, viu? Para vetor eu coloco letra minúscula, Vzinho. Para o ponto eu coloco letra maiúscula, viu? Então, o ponto P vai ser 2P, 2B, né? E o seno de 2b. Aí esse ponto vai estar exatamente sobre a circunferência. Beleza? Sobre a circunferência. Ele já está lá. Vamos só mudar aqui a cor para a gente ver ele de novo, né? Colocar ele vermelho. Eu gosto da cor vermelha. Quem me conhece sabe o porquê, né? Flamenguista doente. Ó, sei que vocês vão me dar os pêsames aí, né? Nos comentários. Quem estiver vendo o vídeo. Nós perdemos a final da Libertadores, mas a vida segue. Vamos falar de matemática. Então tá aqui o ponto, ó. O nosso ponto está aqui. E eu quero que o nosso vetor saia justamente desse ponto P aqui e mostrar que ele é tangente, tá bom? Então agora eu vou chamar ele de quê? Sei lá, faltou criatividade, chamar de S, tá bom? Então esse meu vetor é S. Opa, não é S não, né? Vamos chamar de vetor. Vamos chamar a função vetor. Vetor. Posição inicial e posição final. Posição inicial eu quero que comece no ponto P. E a posição final é justamente o vetor, né? Eu quero que seja de P mais o vetor que eu chamei de V, né? Mais o vetor V. Tá ali, ó, feito, bonitinho. Vou colocar ele para ser vermelho também aqui, ó, esse vetor.
configurações, cor, vermelho, tá lá. Se eu fizer, ó, ele tá andando aí, ó, o vetor V, né? Nosso vetor aí, ó, ele tá aí tangente em todos os pontos aí na circunferência, tá bom? Tranquilo? Tá aí sendo tangente aí, por onde ele anda, ele tá sendo tangente à nossa circunferência. Massa, né? Agora vamos pro vetor normal, né? No nosso vetor normal, para isso eu vou colocar ele primeiro, né? Chamei de V, A tem vetor, V, A tem U. Vamos colocar S aqui, S igual. Nosso vetor normal, que a gente fez o cálculo lá e encontrou, foi esse, ó. Menos o cosseno de 2t. 2t não, né? 2b, né? Porque eu quero ir andando, 2b, vírgula. E aí, menos o seno. Lembra lá que eu fiz aquela brincadeira com vocês? Para onde é que ele aponta? Seno de 2b. Tá bom? E aí nós acabamos de construir o vetor. Com mais uma vez, esse nosso vetor, ó, ele está aqui dentro. Ele vai sair da origem de novo, ó. Tá certo? Ó, saindo aí da origem de novo, ó, tá bom? Então, por enquanto não tem ligação um com o outro e tudo mais. Então, ainda não é um vetor normal, né? O vetor normal que a gente está querendo, né? Para fazer a construção aqui. Claro que o vetor, quando eu fizer a construção, ele tem que estar lá no ponto P e ele tem que ser ortogonal, formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Vou colocar aqui para começar no zero. E aqui eu vou fazer o seguinte, posso até apagar já ele aqui. Vamos fazer agora aqui, construir nosso novo vetor, ponto inicial. Eu quero que ele vá lá no ponto P, né? Comece no nosso ponto P. O final, quero que seja de P mais o vetor S, que é esse daí que a gente acabou de fazer. Pronto. Fizemos ele aí vermelho, vamos colocar ele aqui de outra cor. Não sei que cor ele tá. Colocar ele preto aqui, porque eu gosto de homenagear. Cadê o preto? O preto é aqui embaixo, né? Preto aqui. Pá. E vamos botar agora para rodar, ó. Estão vendo, ó? Tá sempre apontando pro centro, como eu disse a vocês, né? Sempre ali apontando pro centro, tá bom? Meu desenho lá, claro, a mão, eu não coloquei lá, eu coloquei ali só para brincar para vocês. Tá sempre apontando pro lado de dentro. Ele vai ficar sempre ali apontando para o centro. Esse é o nosso vetor normal. Vocês já estão vendo aí claramente, né, pessoal, que eles estão formando um ângulo de 90 graus. Mas vai que tem algum cético aí que diz, professor, eu não acredito não que eles estão formando aí um ângulo de 90 graus não. Quem garante? Você ainda pode vir aqui e querer provar, ó. Você vai lá, pega um ponto P, lá na pontazinha de um dos vetores, bota o outro ponto na outra ponta do outro vetor, pode vir aqui, ó, mais calcular o ângulo, mostrar que dá 90 graus exatamente, né, ó. Ângulo. Você vai lá, pega aqui no A, você quer saber justamente esse ângulo, no B, e quando você vai aqui pro B, 90 graus, formando aqui nosso quadradinho, ó. Legal demais, né, pessoal? Então, o vetor normal sempre aponta para a curva. Se for uma circunferência, vai sempre apontar para o centro. Muito legal essas construções, né? Então, é legal que você vai construindo, vai entendendo o que é que você está fazendo. Isso vai ser muito importante lá na frente. Tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, né? Encontrar agora a curvatura, tá certo? Só que agora a gente vai fazer para uma curva que está no espaço. Muda muita coisa, professor, agora? A diferença é muito grande entre uma e outra? Não, pessoal, não muda quase nada, tá bom? Em relação a isso aí. Deixa eu ver se eu pego aqui nosso laserzinho. Encontre a curvatura agora da hélice, né? Dessa hélice aí, no tridimensional, agora aqui do mesmo jeito. Bom, para me encontrar a nossa curvatura, eu vou proceder da mesma forma como eu fiz anteriormente. Dá até um tempo aí para pensar. Como é que calcula, pessoal, a curvatura? A gente estava fazendo nosso cálculo. Como é que a gente calculava lá a nossa curvatura? Pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Só que agora R2, em vez de ser R3, R2, agora no R3. O que a gente fazia lá? Calculava o vetor tangente, não era isso? Unitário, ou seja, eu preciso do vetor velocidade, depois da norma do vetor velocidade, e aí depois você precisa fazer a divisão de um pelo outro, aí você encontra o vetor tangente unitário, e depois multiplica, ou encontra a norma desse vetor tangente unitário, e depois multiplica por 1 sobre a norma do vetor V. É isso que a gente vai fazer, pessoal, não muda nada,
tá certo? Não muda nada, tá bom? A diferença agora aí é só porque agora nós temos uma dimensão a mais, mas isso é café pequeno presente. Então, vetor velocidade, a gente vai calcular primeiro, ou seja, que é a derivada dessa curva, a vezes o cosseno de t. A derivada disso aqui vai dar menos a vezes o seno de t. Isso aqui na direção i, mais derivada de a seno t, vai ser a vezes o cosseno de t na direção j, mais b de t na direção k, vai ficar aqui agora b na direção k, tá bom? Vamos calcular agora aqui a nossa norma, né? A norma desse vetor v. Calculando aqui agora a norma desse vetor v, vai ser igual a raiz quadrada de menos a seno t, isso aqui ao quadrado, mais a vezes o cosseno de t, isso aqui ao quadrado, mais b ao quadrado. Então, a norma do vetor velocidade, esse vetor velocidade, a gente já viu, né, pessoal, que isso aqui vai dar a ao quadrado, né? Colocar a em evidência e tal, vai dar a ao quadrado. Da raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha, observa aqui em cima que ele já disse que a ao quadrado mais b ao quadrado é diferente de zero. Então, se é diferente de zero, isso aqui sempre também vai ser um número positivo, né, pessoal? A soma de dois números elevado ao quadrado dá positivo, né? Dá sempre positivo. Quem é o nosso vetor tangente unitário? Ele é diferente de zero também, né? Porque seria v sobre a norma de v. Se fosse igual a zero, não existia, né? Tá bom? Então, vai ser quem? O nosso v é menos a vezes o seno de t, tá bom? Vezes o seno de t na direção i, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, mais a vezes o cosseno de t, isso aqui ao quadrado não, né? Nós estamos pegando só o vetor, né? Não estou fazendo conta nenhuma, não. Dividido, estamos só descobrindo quem é o nosso vetor aqui, tangente, né? Tá certo? Nosso vetor tangente unitário, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, mais a nossa terceira coordenada lá, b sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui na direção k, aqui na direção j, para não esquecer, né? Bom, para mim calcular a curvatura, agora ficou fácil, né? Já que ele quer só a curvatura aqui, eu vou precisar de quê? A minha curvatura, aqui, meu Kzinho, né? Aqui, nessa curvatura, que na verdade não é um K, viu, pessoal? É uma letra grega chamada kappa, tá bom? Mas eu estou chamando de K porque eu estou fazendo um Kzinho aqui mesmo. Vai lá, vai ser quem? 1 sobre a norma do vetor v vezes a norma do vetor da derivada aqui, né, pessoal, em relação a t. Opa, então eu ainda preciso de mais alguma coisa. Eu preciso que? Preciso derivar isso aqui e depois calcular a norma, tá bom? Então, bom saber a fórmula, que a gente sabe que ainda tem trabalho a ser feito, né? Então, vamos lá. Quem vai ser dt dt, né? Ou seja, a derivada aí a derivada daqui vai ser quanto? A derivada do seno é o cosseno. 1 sobre a ao quadrado mais 1 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é constante. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, é menos a vezes o cosseno de t sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, na direção i, mais. A derivada do cosseno é menos o seno. Menos a vezes o seno de t, tudo isso aqui dividido por quem? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado na direção j. A derivada, pessoal, aqui ó, é tudo constante. Isso aqui é tudo constante, porque b é uma constante, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado também é constante. Isso aqui vai dar zero, né? Seria 0k. Então, eu vou precisar agora calcular quem? Calcular a norma. Vou precisar agora calcular a norma desse vetor aí, ó. A norma dele, a norma do vetor tangente, essa derivada aí, a norma vai ser quem? A raiz quadrada, né, ó. Raiz quadrada de menos a cosseno t sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado
tá bom? Isso aqui ao quadrado, mais menos a vezes o seno de t, isso aqui, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? B ao quadrado, isso daqui ao quadrado, claro, o zero é zero, não vou nem colocar aqui, tá bom? Nós vamos ter aqui o seguinte, a norma vai ser a norma desse vetor, né? Tangente aqui vai ser igual, quando eu fizer aqui vai ficar a raiz quadrada, né? De a ao quadrado vezes, colocar já em evidência aqui, né, pessoal? Cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t sobre elevado aqui, né? Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Continuando, né? Continuando aqui, a gente vai ter que o seguinte, a norma, né, desse vetor, dessa derivada aí, né? Norma desse derivado vai ser igual a quem já sabe que vai dar 1, esse quadrado de a ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui vai dar exatamente a sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Ó, pessoal, eu tirei aqui, mas não pode tirar, né? Aqui tem, na verdade, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, porque eu não sei quanto é que vai dar esse valor, né? Aqui eu posso, né? Porque eu faço cortar, né? Aqui embaixo, não, né? Então, fica aqui, a norma, na verdade, fica aqui. A sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, quem é agora a nossa curvatura? Tá bom? Nossa curvatura aqui vai ser 1 sobre a norma de v vezes a norma deste vetor em relação a t, e o resultado disso aqui vai ser igual. Essa nossa curvatura, o resultado vai dar 1 sobre, quem era a norma aqui de v, né? A norma aqui de v, isso aqui vai ser igual a, aí tá aqui já, né? Apontado, raiz quadrada que vai ser, ó, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né, ó. Norma de v lembrei aqui, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes a norma, acabamos de fazer, a sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso aqui quer dizer que a curvatura, né, a nossa curvatura, isso aqui vai ser igual a sobre raiz quadrada vezes raiz quadrada dá o próprio a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa curvatura, tá bom? Ó, é bom observar aqui, ó, por exemplo, se A fosse zero, pessoal, se A for zero, se você olhar lá, se A for zero, a minha curvatura vai dar zero, né? Isso condiz muito com a realidade, ó. Se você pegar ela aqui, ó, a nossa função, se A fosse zero, então isso aqui seria zero, isso aqui seria zero, estaríamos aí trabalhando somente com o eixo Z. E aí, claro, a curvatura não vai mudar, né? A reta tangente não vai mudar, né? Nossa tangente unitária não vai mudar, por isso que a curvatura dá zero. Tá bom? É interessante fazer essas observações. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado. Tá bom? Valeu, galera, pela paciência, ter ficado aí até o final. E até a próxima.